Oi, gente. Então a gente vai dar continuidade aqui no nosso assunto de área e perímetro de figuras planas, tá? Então é mais uma ideia assim de revisar mesmo o assunto, tá bom? Pegar algumas ideias para resolver questões, algumas ideias que se repetem, fixar essas fórmulas e as sacadas, as ideias para resolver questões, tá bom? Para quando a gente se deparar com alguma questão já ter um norte para onde ir, de como resolver, tá? Então a gente vai começar esse assunto por um grupo de figuras que é muito conhecido da gente, que é os quadriláteros. O quadrilátero, né, é aquele grupo que tem um quadrado, que tem um retângulo, que tem um paralelogramo, que são grupos que têm característica de quê? Figuras de quatro lados, certo? Então a primeira delas que a gente vai revisar aqui é o quadrado. O quadrado é essa figura, né, que é um quadrilátero, que tem quatro lados iguais. Ele tem essa característica peculiar, de todos os seus lados serem iguais. Assim como os seus lados, os ângulos dele também são iguais. Né? Ele é composto apenas por ângulos retos, ângulos de 90 graus. Tá? Então, assim como as outras figuras, a gente consegue calcular a área e perímetro do quadrado, né, de uma forma bem tranquila. A área do quadrado, a gente sabe que é base vezes a altura. Como que a gente calcula isso? Como todos os lados são iguais, a gente pode substituir tranquilamente o b e o h por x, já que todo mundo é igual aí nessa figura. Só que x vezes x é x ao quadrado. Né? A gente sabe isso pelas propriedades da potência. Então a área do quadrado é x ao quadrado. Se você tem um lado de um quadrado, você consegue calcular o valor da sua área, tá? Então vamos lá calcular o perímetro dessa figura. Como que a gente calcula o perímetro do quadrado? O perímetro do quadrado vai ser a soma desses lados. Né? Como eu tenho a soma de quatro valores iguais, a gente vai ter 4 vezes esse lado. Né? Ou seja, o perímetro, basta você pegar o lado e multiplicar por 4. É basicamente isso. Mas vamos ver na prática como é que funciona isso. Vamos ver um exercício. Vamos lá ler o exemplo. Calcule a área e o perímetro de um quadrado de lado 3 centímetros. Como foi que a gente aprendeu? Que a área a gente eleva o lado ao quadrado. Ou seja, o A, que representa a área, vai ser 3 ao quadrado. Só que 3 ao quadrado é quanto? 9. Então vai ser 9 centímetros quadrados. A gente tem que lembrar algumas coisas, né? Que a unidade de medida para a área é centímetros quadrados. Se o lado tiver em metro, vai ser metro quadrado. Então nunca esqueçam desse 2 aí no expoente, tá? Porque é uma medida de superfície. O perímetro, como eu disse, a gente só vai multiplicar por 4, tá? É bem tranquilo. 4 vezes 3 é quanto? 12. 12 centímetros quadrados? Não, 12 centímetros, porque o perímetro já é uma medida que não precisa do quadrado. Então prestem atenção nas medidas, tá? Para não ter nenhum erro, mas é bem tranquilo. A área você coloca ao quadrado e o perímetro não. Então isso é o que a gente vai falar sobre quadrados, e agora a gente vai para as outras duas, né? Que são o retângulo e o paralelogramo. O retângulo a gente já conhece a área, né? Bem tranquilo. A área de um retângulo é definida por base vezes altura, ou seja, dadas as duas dimensões, base e altura, você só multiplica e encontra a área. Bem tranquilo. O perímetro, para calcular o perímetro a gente tem que lembrar de algumas coisas, né? O que a gente tem que lembrar? Que os lados paralelos, tanto no paralelogramo quanto no retângulo, eles são congruentes, eles são iguais. Então B que está na base, lá em cima, também é B, nessa reta paralela acima dele. O H que tem ali na altura, essa do lado esquerdo da altura também, ela também vale H, porque ela é paralela a ela. Ou seja, teremos duas vezes o valor de B mais duas vezes o valor de H. Colocando em evidência, a gente fica com duas vezes B mais H. Tá bem tranquilo, é só você somar. Ah, se não se lembrar dessa fórmula. O que é o perímetro? O perímetro é somar todos os lados. Então não precisa nem você saber a fórmula. Você basicamente pega os valores e soma. Tá bom? Isso é só uma forma mais compacta de representar o perímetro. O paralelogramo é em si a mesma essência, a mesma ideia. A área, base vezes a altura. A única peculiaridade é que a altura não fica tão óbvia como retângulo. Porém, a questão vai dizer para vocês que é a altura e vocês podem ver. Mas, basicamente, você pega o maior vértice da figura e ele vai fazer uma reta perpendicular com a base. Tá? Isso é a definição de altura. O perímetro, a gente vai ter a mesma coisa. Como eu disse, em essência, são as mesmas fórmulas. Né? Então, eu mudei aí para A e para B para diferenciar. E você fica com duas vezes A mais B. Com a mesma justificativa, tá? A gente prova essa fórmula com a mesma justificativa do retângulo, porque os seus lados paralelos são iguais. Então a gente vai fazer um exercíciozinho para lembrar, né? Para aplicar, na verdade, essas ideias que a gente aprendeu do retângulo e do paralelogramo. Então a gente vai pegar o retângulo e não vamos usar o paralelogramo porque, como eu disse, na essência é a mesma coisa. Então, se vocês sabem resolver isso para um retângulo, vocês sabem para um paralelogramo, tá? Então vamos ler aqui.
Sabendo que a base de um retângulo mede 2 centímetros e que o seu perímetro é de 10 centímetros, qual é a altura desse retângulo? Então vamos lá ver a solução desse problema. Basta pensarmos em que o número somado com 2 resulta 5, tá? Já que 2 vezes 5 é 10. Não é somado, tá, gente? É multiplicado. O número multiplicado com 2 resulta em 5, já que 2 vezes 5 é 10. Então qual vai ser a resposta? Que número é esse? 3 centímetros. Na verdade, é somado, tá? Que número que está somado com 2? É o B, tá? O A vale 2. O A é como se fosse a base, por exemplo, se a gente for querer que o A seja a base. Lembrando que isso tanto faz, tá? O A e o B ser base ou não, tanto faz. Então, supondo que o A seja 2 e esse produto tem que dar 5, por que tem que dar 5 e não 10, professor? Já que tem 10 na questão. Porque ele está multiplicando por 2. Que valor multiplicado por 2 dá 10? 5. Então, A mais B é 5. Porém, o A vale 2. Então, o B necessariamente tem que valer 3 centímetros. Por que ele tem que valer 3 centímetros? Porque 2 mais 3 é 5. Tá? E você quer que dê esse valor. Ou seja, 3 centímetros. Como que a gente garante a prova real disso? Você substitui. A fórmula é 2 vezes B mais H. Porém, o B é 2 e o H é 3. Quanto é 2 mais 3? Porque tem que resolver o parênteses primeiro. 2 mais 3 é 5. Quanto é 5 vezes 2? 10. Deu o valor que está na questão? Deu. Então está certinho. Tá? Então vamos continuar. Então continuando, gente, a gente vai aí para o triângulo, que é uma figura muito importante, está na parte do estudo de figuras planas, que é uma figura que tem algumas definições, existem alguns tipos de triângulos e a partir deles a gente consegue estudar algumas coisas, tá? Mas aqui a abordagem é bem simples. Se você tem um triângulo e você tem a base e a altura dele, você consegue calcular a área dele. Como é que a gente define a área de um triângulo? A área de um triângulo é base vezes a altura sobre 2. Aí vocês podem perceber que a setinha está reta agora, né? Não tem uma setinha curvada para expressar o perímetro. Porque para expressar o perímetro depende, tá? Você tem o triângulo escaleno, que vocês conhecem, que tem todos os lados iguais. Você tem todos os lados diferentes, na verdade. Você tem um triângulo isósceles, que tem dois lados iguais e um diferente. Você tem um triângulo equilátero, que tem todos os lados iguais. Então o perímetro varia muito. Mas em essência, o perímetro é você somar os três lados. Então você basicamente soma eles para qualquer situação, tá bom? Uma curiosidade que a gente tem é que o triângulo é a figura que tem muitas fórmulas para calcular a área dele, tá? Então você pode calcular, como eu escrevi aí para vocês, através do semiperímetro do triângulo, através do seno de um ângulo interno, através do raio da circunferência circunscrita e inscrita, tá? Já é algo um pouquinho avançado para vocês, né? Como eu disse, é algo a critério de curiosidade, se vocês quiserem pesquisar, né? Mas aí é uma figura que realmente tem muitas peculiaridades, tá? O triângulo. Então vamos para um exemplo. A gente vai calcular a área de um triângulo de base 3 centímetros e altura 5 centímetros, tá? Como é que a gente faz isso? Basicamente substituindo a forma. Então a área dessa figura, ela vai ser 3 vezes 5 sobre 2. Por quê? Porque a base é 3 e a altura é 5. Quanto é 3 vezes 5? 15. Aí repete o 2 do denominador. Não esqueçam do 2. 15 sobre 2, 7,5 centímetros quadrados, tá? Não vamos esquecer da unidade de medida, centímetros quadrados. Então vamos passar e curiosidade de novo, né? Porque não precisa realmente vocês terem isso em mente, mas é algo que existe e é importante vocês pelo menos terem a noção que vocês vão estudar isso, né, em algum momento. Então existem figuras que têm fórmulas um pouquinho mais interessantes e que vocês vão ver depois, tá? Então vamos passar bem rápido por elas. A gente tem um círculo, né, que é uma figura bem conhecida, que é representado por πr ao quadrado a sua área, né? Apareceu um π aí, que a gente não mexe ainda muito com isso no sétimo ano, mas que vai aparecer muito no decorrer dos anos aí para vocês, tá? E o R é o réu do círculo. O perímetro é representado por 2πr, e a gente tem um losango, que a área dele vai ser o produto das duas diagonais dividido por 2. Você pega as duas diagonais, multiplica e divide por 2. E o perímetro não tem nenhuma forma assim, né? Você soma todos os lados. E a gente tem um trapézio, né? Essa figura bonita aí também, que a área dele é essa fórmula zona aí, que é um pouquinho rebuscada, mas que a gente treinou em sala, né? Eu passei para vocês quando eu passei aquele jogo da memória. Então ele é representado por essa forma para calcular a área, base maior mais base menor, vezes a altura sobre 2. E o perímetro também varia, né? Você tem que somar os lados. Você soma todos os lados e encontra o perímetro, tá? Não tem nenhuma coisa compacta para isso. Então isso é mais só critério de curiosidade. Então agora a gente vai resolver uma questãozinha, tá? Bem interessante, uma questão da OBM.
de 2014 do nível 1, tá? Que é o nível de vocês. Então, a OBM, para quem não sabe, é a Olimpíada Brasileira de Matemática, que não é a OBMEP, é a OBM mesmo, tá? Então, vamos lá ler ela. Esmeralda tem 4 folhas quadradas iguais, de lado 20 centímetros. Ela cola uma folha sobre a outra, fazendo um vértice da folha de cima coincidir com o centro da folha de baixo, de modo que os lados da folha de cima sejam paralelos aos lados da folha de baixo, conforme as figuras 1 e 2. Ela continua fazendo isso até colar as 4 folhas, conforme figuras 3 e 4. Qual é a área da figura 4? Em essência, o que ele está fazendo? Ele está pegando as figuras e colando no centro das outras, certo? E ele conseguiu com isso a figura 4. E ele quer calcular a área dessa figura 4, sabendo que o lado dessas folhas é 20 centímetros. Então a gente vai pegar essa missão para resolver a questão. Então vamos pegar só a figura, né? E colocar ela aí para a gente ver. Isso. A gente vai colocar assim. Vamos pensar o seguinte. A gente consegue, com certeza, dividir essa figura em quadradinhos. Por que a gente consegue? Porque são todas iguais. Elas têm simetria porque ele garantiu que coincide com o centro. Toda sobreposição, o que é sobreposição, professor? É colocar uma folha em cima da outra. Toda sobreposição é no centro. Então a gente consegue dividir ela em figuras iguais, tá? Então vamos ver como é que fica essa divisão em quadradinhos. Fica exatamente assim, como está aí no slide. Então prestem atenção que fica totalmente tranquilo agora a partir disso. Quando você divide em quadradinhos iguais, o que você tem que saber? Somar, tá? Quantos quadradinhos desses tem? Então se você for contar, né, você tem 2 retângulozinhos aí na ponta e um retângulozão no meio. Quando você soma, você encontra que tem 12 deles, tá? Então vamos contar rapidinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E do outro lado tem 6 também. 6 mais 6, 12. Ou seja, você tem 12 quadradinhos. Mas para achar a área de um quadradinho desse, você tem que calcular primeiro a área do quadradozão, né, o quadrado grande. Então a gente vai representar essa área por AQzão, tá? Como a gente sabe, a área de um quadrado é o quê? Lá do início, é o lado ao quadrado. Então a gente vai ter 20 ao quadrado. Quanto é 20 centímetros ao quadrado? É 400 centímetros quadrados. E como é que eu acho a área do quadradozinho? Porque é essa área que a gente quer, a área do quadradozinho. A gente pega o valor de 400 e divide por 4. Porque um quadradão cabe 4 quadradinhos desses. Tá? É bem tranquilo a gente perceber isso, né? A gente pega o quadradão e divide em 4. Então a gente divide 400 por 4. 400 dividido por 4, 100 centímetros quadrados. Ou seja, cada quadradinho desse vale 100 centímetros quadrados. Porém, a gente contou e viu que tem quantos quadradinhos? 12. Então a gente vai multiplicar 12 vezes 100. Quanto é 12 vezes 100? 1.200 centímetros quadrados, tá? Ou seja, isso corresponde à alternativa A. Então a alternativa A é a resposta, tá? Inclusive a gente fez um exemplo um pouco parecido em sala, né? Esse daqui é um pouquinho mais rebuscado, mas é isso, tá, gente? Uma questão assim para finalizar, uma questão para realmente vocês frisarem esses assuntos, tá? Tem várias outras, então eu espero que fique bem claro. Qualquer dúvida podem perguntar, e é isso.